Fala, nerdzada, como é que vocês estão? Tudo certinho? Comigo tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. E esse vídeo aqui de hoje iremos falar sobre Marvel mais uma vez, e dessa vez sobre Homem-Formiga e Vespa Quantumania. Que é um filme meio assim, né? Mas é um filme legal, ele saiu essa semana no Disney Plus e eu vou trazer aqui o meu review, né? Minha análise e minha opinião a respeito do filme. Os critérios que eu vou trazer para analisar ele vai ser os mesmos critérios que eu trouxe para analisar Guardiões da Galáxia Volume 3, com apenas uma diferençazinha, que vai ser a categoria de elenco, que eu vou trocar ela pela categoria CGI. Isso porque eu acho que melhor se aplicava a uma categoria de elenco para análise de Guardiões da Galáxia do que uma categoria de CGI. Mas isso apenas para Guardiões da Galáxia Volume 3. Para todos os outros filmes que eu for avaliar, seja da Marvel, DC ou então qualquer outro filme de nerd, vai ser esses critérios. Vai ser direção, produção, história, CGI e qualidade. E aquela outra subcategoria que é a meritocracia. Mas não se preocupa, essa mudança na categoria não afetaria também a nota que eu dei para Guardiões da Galáxia, porque o CGI lá pra mim tá um 10/10, ou então eu colocaria, sei lá, um 9,5, mas daria meio ponto de meritocracia, porque pra mim o filme é perfeito. Eu vou começar falando sobre a parte técnica, depois eu vou seguir para o roteiro e a história, e por fim a importância desse filme, porque esse filme deveria ser um filme muito importante, na verdade o mais importante até o lançamento dele, já que ele é o início da fase 5, a introdução do vilão principal. Então eu vou falar um pouco sobre isso daí também. E se a gente entrar de fato na análise e opinião, já mete o dedo no like, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho da notificação, deixa aí nos comentários o que tu achou do filme do Homem-Formiga e Vespa, o que tu achou do Ken, o que tu achou do MODOK, e compartilha para teus amigos, aqueles que já assistiram o filme e aqueles que não assistiram, mas não se importam com spoilers. E já que a gente falou de spoilers, lembrando que esse vídeo vai ter spoilers sim, mais do que eu falei em Guardiões da Galáxia 3, que eu procurei me segurar um pouquinho, aqui não, aqui eu vou soltar a língua mesmo. Então se você ainda não assistiu o filme e se importa com spoilers, eu sugiro que você assista esse vídeo depois de assistir ao filme. Coloca um vídeo lá e assistir mais tarde, quando assistir o filme, tu volta e assiste. E se você já assistiu o filme, ou não assistiu, mas não se importa com spoilers, não dê spoilers, ok? Não seja um cara chato, respeite os outros como você quer ser respeitado. Beleza? Então sem mais delongas, simbora pro vídeo. Cara, como começar a falar desse filme sem falar mal? Primeiramente, eu já sabia que eu não ia gostar desse filme pelas coisas que eu tava vendo, tava procurando, mas eu fui assistir esse filme no intuito de pelo menos me divertir. Eu não fui com os olhos, pô, esse filme vai ser uma droga, vou assistir só por assistir, só pra fazer um vídeo, ou então só pra fazer uma análise. Não, eu fui com a intenção de querer me divertir. E eu até consegui, eu me diverti bastante, porém eu não posso deixar isso afetar, porque esse filme realmente tem muita coisa errada, muita coisa feia. Como por exemplo a direção, segue a mesmice dos filmes. Esse filme prometeu que ia sair um pouquinho do usual, do habitual, que era o primeiro e o segundo filme, ia pra uma pegada um pouco mais séria, um pouco mais focado numa trama bem construída, algo mais relacional dos personagens, mas ele não entrega nada disso. O diretor ele se esforça para fazer um negócio um pouco mais da hora, um pouco mais diferente. Ele até tenta, você sente que o diretor tá tentando fazer algo diferente. Você vê que tem planos bem construídos, um jogo de câmera mais elaboradozinho, seguindo a cena, seguindo os personagens, como é a Cassie e o Scott fugindo de quando a rebelião tá sendo atacada e eles estão correndo, e você vê que a câmera ela tá focada neles, bota uma câmera lenta, faz uma sequência de ação massa, mas sempre volta pra mesma coisa, sempre volta pra mesma fórmula, e isso, pô, eu culpo a Disney, sabe? Eu acho que acho não, eu tenho certeza, a Disney ela interferiu, botou o seu dedinho no meio e acabou saindo o que saiu, não deixou o diretor expor aquilo que ele queria, a história, a vontade dele ali, acabou causando muito isso. Esse tipo de coisa geralmente interfere direto na obra, você fica mais imerso, você sente um negócio muito mais bem produzido, mas aqui nesse filme não deu certo, porque foi só visual. E falando de visual, principalmente isso aconteceu com a produção do filme. Cara, eles literalmente estão num mundo completamente diferente, estão num universo completamente diferente, que é o Reino Quântico. Uma das propostas principais iniciais desse filme era a exploração do Reino Quântico, e não teve exploração nenhuma. Você vê que tem cada cenário da hora, bem diverso, você vê que tem vários seres e criaturas ali, muito bonitos visualmente falando, mas pô, só isso. Tipo, o roteiro não se esforça, nem tenta dar um motivo para as coisas serem daquele jeito. Simplesmente joga um bocado de coisa visualmente bonita, mas sem motivo nenhum. Tipo, as coisas são porque são. Eu poderia muito fácil acreditar que eles foram para outro planeta
viver uma aventura e é isso daí, são seres de outro planeta. E só por isso. Você quer explorar alguma coisa, você quer explicar, dar um motivo, então explique, explore, dê um motivo, não só jogue as coisas. Até tentaram resolver aquele problema que era o quê? A comunicação. Nunca explicaram isso, mas a gente sabe, por que os alienígenas todos falam inglês? Por que o Peter Quill sabe falar com todos os outros alienígenas? Nos filmes não explicam, mas pra quem é nerd e a gente vai atrás, descobre que é porque todos eles têm um comunicadorzinho implantado, um tradutor. Isso nunca foi um problema pra Marvel. Aí chega nesse filme, tem um problema, tem como explorar isso, simplesmente botou a solução, bebe meu líquido aqui e pronto. Acabou-se. Não, é porque o meu líquido faz tal coisa que mexe com a biologia da pessoa, que mexe com o cérebro, que faz você entender o que tá ao redor. Não, não tem explicação nenhuma. Bebe meu líquido que você vai entender o que eu tô falando. O roteiro não dá espaço pra explorar a gama de diversidade que esse filme propôs e tem. Isso é só visual, só estética. Nada mais além do que isso. E cara, eu acho que isso é um descaso grande, principalmente com a parte do CGI. Porque tem vários momentos do filme que o CGI é bem ruinzinho, na verdade. O ápice de CGI do filme é bom, não vai pra um ótimo, não vai pra um da hora, não vai pra um incrível, não, é bom, no máximo. Fica alternando entre CGI bom, CGI mais ou menos e peba. Como é quando eles estão encolhendo lá, o Scott vai tentar pegar a Cassie, eles estão caindo e encolhendo pro reino quântico. O CGI é horrível, ou então quando eles estão em um cenário que aparece criaturas que parece que você tá assistindo um filme de médio orçamento, como é quando a Janet chega lá pra conversar com os caras que ela era amiga e eles fornecem um transporte que é tipo uma raia voadora, sei lá. Ou então um CGI ridículo que foi do MODOK. Gente, o que foi aquilo? Que pós-produção foi essa? Não teve ninguém pra revisar aquilo não. Mas a proposta era justamente ser ridículo e tirar onda. Cara, aquilo ali ultrapassou o ridículo, aquilo ali ficou feio. Pra um filme da Marvel que estabeleceu um padrão de qualidade, aquilo dali não era pra acontecer. E se você quer que a gente ria do MODOK, meu amigo, o MODOK já é motivo de chacota nos quadrinhos. Por que fez daquele jeito? Por que não fez um pouco mais fiel? Ele cheio de rugas, ele todo deformado. Pô, a gente ia rir igual, a gente ri dos bracinhos dele todo solto, mas fazer um negócio mal feito, porque aquilo ali tá mal feito. Não vem com essa de que é pra ser ridículo, pra fazer rir. Não, aquilo está mal feito, esse CGI está ruim. O traje do Kang tá muito bonito, tá da hora, mas a máscara dele, que pós-produção foi essa? Deram pra uma criança de 5 anos fazer? Gente, não pode isso não. A Marvel estabeleceu um padrão de qualidade e simplesmente cai. A gente não engole qualquer coisa não, a gente quer qualidade, a gente quer produções boas, roteiro bom, CGI bom, cenário bom, história boa, a gente quer tudo bom, a gente não vai aceitar qualquer coisa. Tanto que esse filme daí foi um dos piores avaliados já da Marvel. E me dói muito isso porque, pô, esse filme era muito importante e eu tenho certeza que o principal motivo do por qual a direção não se saiu tão boa, o motivo pelo qual a produção foi afetada nos seus designs, ou até porque o CGI não foi muito bem trabalhado, eu, vejo isso como uma interferência direta da Disney, principalmente na história e no roteiro. E você vê que a história, ela tem potencial para ser algo bom, ela tem conteúdo para ser algo da hora, mas ela é completamente desperdiçada por um roteiro preguiçoso, lotado de furos e inconsistências. Um roteiro completamente genérico. Eu não sei como isso é possível, mas o filme ele começa lento e ao mesmo tempo apressado. Entenda, quando eu digo lento, é porque você não sente o tempo passando ali. Tipo, os primeiros 20 minutos do filme, nada de interessante acontece, absolutamente nada de interessante. É um filme bem devagar, que era para ser os 20 minutos cruciais para estabelecer pelo menos um vínculo ou então alguma coisa importante para ligar você à obra, mas nada de interessante acontece e do nada, literalmente do nada, toda besteira acontece. Sem a mínima construção possível para dar um motivo àquilo ali. Simplesmente trocaram de cena, olha só isso aqui, encolhemos, reino quântico. O filme tá lotado de frase de efeitos, um bocado de frase genérica que, caramba, eu acho que essas frases até poderiam ser úteis e fazer algum sentido dentro da obra se não fosse jogada a rodo direto. Deu 5 minutinhos, frase de efeito. Diálogo, frase de efeito. Luta, frase de efeito. Luta, frase de efeito. Suspense, frase de efeito. Piada, frase de efeito. Frase de efeito o tempo inteiro. Caramba, saturou. Teve uma hora que eu já sabia as frases decoradas. Parecia que eu tava com o roteiro aqui do lado assistindo o filme. Agora ele vai falar isso. Olha só, ele falou. E o que eu acho que prejudicou mais ainda esse filme foi o recurso Deus Ex Machina. E o que seria esse recurso? Simplesmente uma solução mirabolante que surge do nada e imprevisível para solucionar um problema de uma obra. E esse filme tá cheio disso o tempo todo. Cheio de recursos Deus Ex Machina e principalmente na Vespa. O nome do filme é literalmente Homem-Formiga e Vespa. E não tem Vespa no filme. A Vespa só tem
duas cenas que são importantes. Só, é as duas cenas em que ela protagoniza. A primeira é quando ela aparece pra salvar o Scott do nada, lá do negócio que ele foi pegar pro Kang. E a outra é quando é pra salvar o Scott de novo, quando ele tá lutando com o Kang. Então basicamente, a função dela é salvar o Scott. Porque sem isso, ele morreria ali e não poderíamos matar ele agora. Se quisessem usar, não, nós queríamos fazer um paralelo com a Janet Van Dyne, que era a Vespa anterior, e a gente tá falando dessa Vespa no título. Pô, até seria um negócio interessante, mas poderia ficar confuso. Mas se fosse construído durante a história, algo que ligasse ela direto ao título da Vespa, legal, funcionaria. Mas não tem isso. Você vê que a Janet tem um protagonismo assim, só que não como Vespa. Janet, a pessoa que morou no Reino Quântico, basicamente ignoraram completamente um personagem importante, só deram ela um recurso Deus Ex Machina. Poxa, que desperdício de potencial. Como o do Scott também, completamente desperdiçado. O Scott não teve nenhuma evolução como personagem. Do jeito que ele começa o filme, ele termina o filme. Ah, João, você só tá implicando. O que é que tem? Você queria que ele mudasse drasticamente? Não, não é isso. Toda boa história sempre tem um desenvolvimento de todos os personagens, ou pelo menos os principais, e principalmente o protagonista. Ele começa a história de um jeito e no final ele aprende uma lição. Ele não vai mudar completamente a personalidade, mas ele se adapta, ele aprende. O Scott, do jeito que começa, termina o filme sem desenvolvimento nenhum, sem evolução nenhuma de personagem. Ele viveu tudo aquilo, passou por toda aquela treta com o Kang, teve aqueles papos lá com o MODOK, teve aquele relacionamento com a filha e nada continuou igual, cara. O cara não aprendeu nada, não tirou nenhuma lição disso. Bill Murray estava prometido para ser o personagem secreto do filme. A gente sabia que ia ter o personagem secreto, começou a surgir várias teorias aí, descobrimos que era o Bill Murray. Que foi completamente inútil no filme, me desculpe, mas o Bill Murray ali nada a mesma coisa. Um potencial completamente desperdiçado, tanto pro ator quanto pro personagem, que poderia ter algo interessante. Sinceramente, acho que o personagem que foi mais bem desenvolvido durante o filme foi o Kang. E não que foi um desenvolvimento incrível, ou então uau, não, mas comparado com os outros foi algo bastante legal, algo bastante bom. E esse mérito é único e exclusivamente do ator Jonathan Majors. Se não fosse o carisma dele, o Kang estava completamente perdido, porque é um personagem que foi mal desenvolvido, melhor do que os outros, mas ainda mal. E um personagem que acabou sendo raso e, cara, completamente inconsistente com o que a própria história bota. Quem conhece o Kang sabe o quão inteligente ele é nos quadrinhos. Ah, João, aí você vai querer comparar quadrinho com o filme e você quer tudo que seja igual? Não é isso, o próprio filme coloca que o Kang é super inteligente, é um gênio. Então eu te pergunto, se ele é um gênio, o que ele precisaria da Vespa, ou melhor, da Janet, para construir um negócio para ele? Se ele é tão inteligente assim, por que ele precisa de outra pessoa? Por que que ele não simplesmente parou o discurso quando a Janet descobriu e, pô, começou a sair do Reino Quântico, se era isso que ele queria há tanto tempo? Não batem as coisas. O cara é inteligente o suficiente pra bolar um plano pra destruir várias linhas do tempo, derrotar os Vingadores, mas não é inteligente o suficiente pra reconstruir, consertar a cadeira dele, que faz tudo isso. E outra, se ele foi banido pelo perigo que ele é, pelas suas variantes, porque ele tá no Reino Quântico porque ele foi banido por outras versões do Kang, né, do Conselho dos Kang, como é que tu vai banir um cara e dar pra ele a arma dele? A coisa principal pra ele sair do reino quando tu entrega. Ah não, João, mas eles entregaram a cadeira quebrada, não tinha como ele voltar. Cara, o Kang é o cara, um dos caras mais inteligentes da Marvel. O filme diz isso, os quadrinhos diz isso, todo mundo sabe disso. Essa é a proposta, a premissa do personagem. Aí tu vai e joga ele numa prisão com a forma de fuga dele? Quando tu é policial e prende alguém, tu dá pra ele a planta do presídio, uma furadeira pra ele serrar? Pô, furadeira serrar é complicado. Mas vocês entenderam. Ainda que ele não fosse capaz de consertar a máquina dele, o que ele completamente é, já que ele é um gênio, ele iria arrumar um jeito. Não faz sentido nenhum, não tem lógica. Não, é completamente inconsistente e incoerente isso. O cara é poderoso bastante para derrotar todos os Vingadores, destruir várias linhas do tempo, mas chega no final para perder pra Formiga. Ah, João, mas são formigas quânticas que tiveram milhões de anos de desenvolvimento, formigas mais inteligentes. É o Kang. Ele é literalmente o novo Thanos. Ele destruiu várias linhas do tempo. Ele matou o Thor. Ele solou o Thor na porrada. Ele fala isso no filme. Ele fala que já derrotou e matou o Thor. E o cara vem perder pra Formiga.
A tecnologia dele é avançada ao ponto de sair viajando em vários universos. Ele consegue moldar uma armadura que dá pra ele telecinese, consegue soltar disparos de raio, fazer um campo de força, e ele vai perder pra formiga. Ele consegue construir uma civilização inteira super tecnológica no reino quântico e não vai conseguir construir a máquina de volta e perder pra formigas. Nem mesmo que o MODOK, do jeito que traiu ele, iria fazer alguma diferença. É o Kang ali, minha gente. O Kang nunca perderia pra o Homem-Formiga. Ele sola o Hulk, sola o Thor, sola o Homem de Ferro, sola o Capitão América e perde pra Homem-Formiga. Não tem sentido nenhum esse filme. Outra das inconsistências mais horríveis desse filme tá na Janet. Como é que tu sai do reino quântico sabendo do perigo que é o Kang e que tu é procurada por ele, passa por toda a treta lá que foi com o Thanos, sabe de toda a importância que teve o reino quântico pra derrotar o Thanos. A galera entrou no reino quântico pra voltar no tempo, passou por ele pra voltar pro presente. O Thanos veio pelo reino quântico. De Ultimato pra cá, provavelmente eles tiveram diálogos e conversas sobre o reino quântico. Sempre foi algo que eles quiseram explorar e que até a empresa, o Pym Janet lá, investiga, e a Janet não fala nada, sabendo do perigo que é o Kang, da inteligência dele, e ela só resolve contar o BO no último segundo, já depois de ligar a máquina e saber que tá mexendo com o reino quântico. Precisou literalmente falar: eu estou mandando um sinal pro reino quântico pra tu se tocar. Nem pelo fato de estarem mexendo e mapeando o reino quântico tu ia perceber de que o Kang poderia encontrar você, ou perceber que tem alguma coisa de fora querendo entrar. Além de que o MODOK, a gente sabe que ele é o Darry, então ele já conhecia o Scott Lang, já conhecia o Hank Pym, já conhecia a Hope e já ouvia histórias da Janet. Então quando ele encolhe e ele é modificado e reconstruído pelo Kang, ele, ou seja, teve embate, porque a Janet e o Kang lutaram e brigaram até ela ser resgatada. Ela mesma fala isso. Então em algum momento ela e o MODOK se encontraram. Ou seja, a Janet sabia da existência do MODOK, provavelmente sabia até que ele era o Darry. E também não comenta nada com o Scott ou então com o Hank Pym, que é o marido dela, de que, ó, aquele teu aprendiz lá, ele é do mal lá no reino quântico, ele é um perigo. Vamos ficar ligado porque talvez, ó, nessas investigações que a gente faz do reino quântico, ele pode perceber também. Então, nada faz sentido. E cara, eu não queria nem falar do MODOK, porque foi uma das coisas que me deu mais raiva. Que personagemzinho mais clichê. Eu até gostei de terem feito ele ser o Darry do primeiro filme, que encolheu, ficou tudo deformado e ficou daquele jeito lá. Mas poxa, personagem desperdiçado do caramba. Todo mundo ama o MODOK, mas todo mundo passou a odiar agora. Um motivo dele é fraco, se é que ele tem motivo, que eu mal consigo lembrar. Ele só tem raiva do Scott e é isso. Ele foi prometido durante todo o filme, até ele aparecer, que ele era a arma suprema do Kang, que destruía todo mundo. Chega, ele é só um cara qualquer, tá ligado? Que só é mais forte do que os NPCzinhos que tem lá. E basicamente isso. E caramba, nossa senhora, aquele papo do... meu Deus do céu. Como é que tu chega pra pensar, pô, como é que eu posso fazer um vilão se redimir? Um vilão que, pô, é ruim, um sociopata, desde o primeiro filme que foi estabelecido isso. Como fazer ele se redimir e perceber que ele tá sendo uma pessoa ruim? Poxa, vamos mandar ele parar de ser otário? O que foi aquilo? Eu já sabia disso, eu já vi os memes que o MODOK virou do bem porque a Cassie chamou ele de otário. Mas eu não achava que tinha sido tão ruim daquele jeito. Depois que ela sola ele na porrada, que é até uma cena de ação daorinha, ele vai e chega, pô, deixa de que eu já fiz muita merda, agora ferrou pra mim. Ah, cara, só não deixa de ser otário. Até aí tudo bem, até aí isso eu já sabia, já tava esperando. Aí do nada, volta a cena pra ele, volta a câmera, o corte pra ele. Aí eu, tem mais diálogo? Aí quando ele me solta é tarde demais pra mim, eu não, ela não vai falar que nunca é tarde demais pra ser um otário, por favor, ela não vai falar isso, ela não vai falar isso. E ela se aproxima e fala: nunca é tarde demais pra deixar de ser otário. You like pina coladas and getting caught in the rain. Nunca é tarde demais pra se deixar de ser um otário está da mesma forma para você pode sim, você sempre pode, é só acreditar, do Doutor Estranho pra América Chaves. O que tá acontecendo, Marvel? Que roteiro é esse? Não tinha ninguém pra revisar isso aqui e falar, irmão, de fato, porque pelo amor de Deus, a Patty Jenkins ela foi recusada pela DC por ter escrito um roteiro horrível de Mulher Maravilha 3, pediu pra ela revisar o roteiro, fazer um novo, deram ainda uma segunda chance, ela se recusou.
porque falou que aquele roteiro tava perfeito. E a Marvel vem com deixa de ser otário, nunca é tarde demais pra deixar de ser um otário. Pelo amor de Deus, gente, até eu escrevo um roteiro melhor que isso. A prova disso é o roteiro desses outros vídeos que eu fiz. Você vê que a Disney não teve nenhum cuidado com relação a esse filme. Teve um descaso com a direção, teve um descaso com a produção, que você até consegue ver as inspirações no Robert Rodrigues, que é o diretor de Pequenos Espiões e Shark Boy. Você vê inspirações técnicas com relação ao CGI, com relação o design de produção, a composição das cenas, na direção, você vê que tem uma inspiração. Inclusive, o Robert Rodrigues ele chegou a dirigir uma cena do filme. Não foi revelado muitos detalhes sobre isso, mas não só a inspiração do cara tá lá, mas ele também tá lá em uma determinada cena. Mas isso foi jogado completamente de fora, tá ligado? Tipo, a Disney simplesmente cagou pra um filme que era pra ser o mais importante, até pra trazer o hype de volta. Esse filme é literalmente a apresentação e introdução do novo Thanos. Ah, João, você tá enganado, ele apareceu lá em Loki como aquele que permanece. Não, apareceu uma variante do Kang. O Kang, que é o vilão prometido pela Marvel para ser o principal dessa saga, da saga do multiverso, foi introduzido e apresentado agora em Homem-Formiga. Ele é o novo Thanos da Marvel, dessas histórias. Era para ter uma construção forte, imponente, não para superar o Homem-Formiga, porque além de tudo que o Kang é, o filme é do Homem-Formiga e da Vespa. É para o Homem-Formiga e a Vespa serem o foco do filme, e não tiveram isso. O Kang teve um foco maior e ainda assim não foi lá essas coisas. Então tu me introduz o vilão principal dessa nova saga, tu não tem uma construção boa dele, tu não desenvolve ele direito, tu tira completamente o perigo que é causado pela inteligência e pelo poder que ele tem, e simplesmente quer que eu aceite isso de boa. Cara, isso me desmotiva a assistir. Isso se me desmotiva a assistir, que sou fã, que leio, que procuro, que corro, que vou atrás, que produzo conteúdo, imagine o público geral. Vai perder completamente o interesse de ver esse filme. Você depositar toda a importância do personagem em suas variantes em cenas pós-crédito, cara, um filme não se sustenta de cena pós-crédito. A Marvel tem cena pós-crédito porque ela começou com isso, ela introduziu isso e manteve esse padrão. Mas você não deposita toda a importância e peso de um filme em cena pós-crédito. Tanto que muitas pessoas, ainda sabendo que a Marvel tem pós-crédito, saem quando acaba o filme. Então, como é que tu faz isso? As duas cenas são bastante interessantes e importantes. A primeira mostra o conselho do Kang, que simplesmente ficou revoltado porque o Kang perdeu, né? Eles falaram, Kang está morto. Então, o vilão, que é o Kang o Conquistador, que era o vilão principal dessa saga, está morto, vai ser alguma outra variável, não sei. Falaram, o Kang está morto. Foram eles que fizeram isso, não vamos deixar isso acontecer de novo. Sendo importante. E a outra é mostrando a primeira variante do Kang, que é referente à cena do Loki, que vai ser a trama principal sobre isso, que é o Victor Times, alguma coisa assim, não lembro o nome agora. É bom ter cenas pós-créditos pesadas e importantes, até pra deixar o pessoal animado e ansioso para próximas produções, mas não fazer um filme focado nisso, né? A prova de que não tem ninguém mais assim tão interessado no Kang, ou que eles realmente falharam em passar uma mensagem do que o Kang seria, do perigo e da importância dele, é que ninguém tá discutindo sobre isso. Desde Vingadores 1, o pessoal fala do Thanos. Quem é o Thanos? O que o Thanos é? Quem são as Joias do Infinito? O que elas fazem? Qual a motivação do Thanos? Teoria pra lá, teoria pra cá. O tempo todo até chegar em Guerra Infinita e Ultimato. Foi falado Thanos o tempo inteiro. Chega agora, não tem ninguém falando do Kang. Ninguém tá se pronunciando pra fazer teoria do que pode vir, pelo menos não com o impacto e peso que tinha antes. Então a Marvel falhou bastante com relação a isso. O hype caiu bastante. O hype do Thanos era aqui. O do Kang era pra ser até maior do que isso e falhou. E cara, o pior de tudo é aquilo que eu já falei. A história, ela tem potencial, ela tem conteúdo, mas é completamente jogado por terra isso. E a sensação que esse filme me passou foi que é um filme bastante picotado. Em muitos momentos do filme, eu senti que tava faltando coisa. Parecia que eu tava assistindo um filme feito pela Sessão da Tarde. E quando eu digo isso, é nos dois sentidos, de qualidade e de cortes. Porque eu tava assistindo o filme, tava tendo uma cena bem aqui. Nada cortava pra algo que não fazia sentido a cena anterior que tava tendo. E tipo, no mesmo quadro, no mesmo discurso. Então tipo, esses cortes tornaram um filme de edição
de sessão da tarde, e essas edições tornaram um filme de sessão da tarde em qualidade também. O corte original do filme tinha pelo menos uns 2 horas e 45 minutos, e o que foi pro cinema foi 2 horas e 5 minutos. Tiraram 40 minutos do filme, que aparentemente são bastante importantes. Galera, vocês não aprenderam nada com Batman vs Superman, não? O filme original tem 3 horas, o filme que foi pro cinema foi 2 horas e meia e foi completamente horrível. Ninguém gosta desse filme, e quando você vai ver as avaliações de Batman vs Superman, a versão estendida do Blu-ray, todo mundo fala muito bem, porque esses 30 minutinhos aí fazem uma diferença gigantesca. E cara, eu não sei o que esses estúdios têm na cabeça de que ninguém vai assistir filme longo. Tira isso da cabeça. A gente assistiu 4 horas de Snyder Cut, a gente assistiu 3 horas de Ultimato, quase 3 horas de Guerra Infinita, a gente assistiu Titanic, o primeiro Avatar, um bocado de filme gigantesco, e todo mundo gosta. Todo mundo assiste, de bilheteria alta pra caramba. Então não vem com essa desculpa de que a gente não quer prender o telespectador muito no cinema, quer sim, porque é assim que vocês ganham dinheiro. Então não vem com essa. Não se tira 40 minutos de um filme, principalmente um filme de uma magnitude que seria Homem-Formiga e Vespa, que estava prometendo. Esse filme me deixou bastante decepcionado, porque o Kang é um dos meus vilões favoritos da Marvel, o MODOK é um dos personagens mais icônicos dos quadrinhos e que eu me divirto bastante, e acabou sendo os dois completamente desperdiçados e, poxa, eu acho até que foram maltratados esses personagens. Homem-Formiga e Vespa Quantumania prometeu explorar o reino quântico, prometeu mostrar o perigo e a ameaça que é o Kang, prometeu ser um filme mais sério e dedicado à história, e não cumpriu. Esse foi o primeiro filme da fase 5 da Marvel, ele tinha a obrigação e o papel de cumprir com todos esses requisitos, principalmente aqueles que ele prometeu e propôs. Minha nota para a direção do filme é 6,5, a nota da produção vai 7,5, a história do filme para mim ficou com a nota 3,5, o CGI ficou com nota 6 e de qualidade eu também dou uma nota 6. Mais 0,10 décimos de meritocracia e esse filme vai para uma nota de média 6. Que dá o veredicto de um filme assistível. O que pra mim, um filme da Marvel, que é introdução de fase, a apresentação do vilão principal, ser assistível de nota 6, pra mim é algo bastante decepcionante. E no mais é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Coloca aí nos comentários o que tu achou do vídeo, o que tu achou de Homem-Formiga e Vespa. Se inscreve no canal se tu não for inscrito, ativa o sininho da notificação. Compartilha pro teu amigo que já assistiu o filme do Homem-Formiga e Vespa. Compartilha pro teu amigo que é fã da DC, fã da Marvel, que eu tenho certeza que eles vão gostar bastante desse vídeo. Não esquece de seguir nas redes sociais, tá? O link de cada uma delas vai estar na descrição do vídeo. Não esquece de apertar o like, tá? Mete o dedo nesse like, beleza? Então a gente fica por aqui, pessoal. Um beijo pra vocês, uma boa semana e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!